É muito tempo. É, cara. Também na próxima encarnação eu vou ficar bastante. Sabe lá? De repente vem mais 70 anos. Não, faz isso não. Vou com o Marinho lá em casa, na próxima encarnação eu quero filho morando do meu lado, não. Uma boneca. Até que isso eu não posso reclamar, que mãe que ela não fala. Não, Minha filha é bom que ela não fala. Pô, tu escuta a voz de todo mundo, menos a de mulher, maior. Perguntar, responde. Se não perguntar, ela, Sabrina, Manuela, todo mundo. Compensação, a filha dela fala pra boca. A outra não, a Berta fala pra caramba. Eu escuto eu. Já pegou a mesa. É. Eu também para falar, meu Deus do céu. Essa semana eu criei uma dor aqui, mano, entre a bacia e o. Tá indo na perna toda. Olha, isso aí, cara. Cara, eu fui tirar uma chapa na quinta-feira, eles vão entregar 3 dias, quer dizer, segunda-feira deve ser o resultado. Aí eu vou levar pra médica pra ver o que é. Pô, mas tá doendo, já comprei salompa, já comprei gel, comprei anti-inflamatório. Aí tô tomando, não mudou nada. O cara falou pra mim que é bom Pilates. Pilates, pode crer. Mas aí eu fui na médica, eu fui na doutora lá. Aí ela falou, ó, primeiro tira a chapa pra gente ver que tem coisas que o Pilates não resolve. Agora, o Carlos, antes do Pilates, procura acupuntura. Pô, cara, aquilo ali é muito bom, cara, muito bom. Esse garoto, Luciano, ele trabalha com isso, cara. Vê como ele domingo veio falar com ele que, pô, vou te falar, cara, tira a dor todinha, cara. É coisa assim de, parece que é milagre que acontece, cara. Eu fiz isso lá no joelho, lá com aquele japonês lá na reta. O velho, era o pai e o filho, eu fiz com o velho. O velho até morreu. Depois até se foi fazer lá uma coisa lá. Eu fiz 2 vezes, não fui nem a terceira, nunca mais tive problema no joelho. E outra coisa também, que assim, esse tipo de dor aí, bom, porque cada caso é um caso, né? Não sei qual é o seu. Magnésio, como é que é? De malato. Pode ser, isso aí é muito bom. Eu comprei algumas, mas não me adaptei a nenhum, não. Tava tomando, até parei, tava me dando muita azia. Né? Tava me dando muita azia, eu parei. Até esse anti-inflamatório, eu tomei agora, já me deu azia. Eu tomo esses comprimidos. Isso aí, gente. Aí já me deu azia. Eu tomei até agora antes de sair de casa, um copão de iogurte zero, para ver se dá uma aliviada. Esses comprimidos, ainda mais esse anti-inflamatório que eu tô tomando, é um comprimido azul grandão, mano. Falei, cara, isso deve demorar umas 2 horas para dissolver no estômago. O que tira a minha dor, o que tira a minha dor, mas está deixando com o pé inchado, eu descobri o que é, rapaz, é o tal do corticoide, cara. Eu parei com ele e aquilo ali prejudica até o coração, né? Mas, pô, assim, tem hora que tu não aguenta, a dor é tão forte, que você tem que usar alguma coisa, né? Pô, essa dor, teve um dia desse aí que só a noite que pega. De dia é uma dor que dá pra suportar, agora à noite Pô, teve uma noite que eu não tava aguentando, mano. Falei, cara, tem que ver isso aqui. Aí eu fui procurar uma médica, aí tirei a chapa, aí vamos ver o que vai ser. Mas, eu não sei, eu achei que fosse exercício, né? Mas meus exercícios é tudo levinho, é tudo pena, mano. É só pra fazer exercício mesmo, né? Não é lá peso, nem nada. Falei, pô, mas por que deu de um lado e não deu do outro? Se for o tal do ciático, né? Até que o dos males eu acho que é menor. Porque o ciático, tu vai resolver ele, né? Com a medicação, né? Agora, se for alguma inflamação a mais aí, problema igual esse que a gente tem no joelho, né? Perda de massa, essas coisas aí já é mais complicado. Se fosse no joelho eu ia ficar mais preocupado. Agora, como é aqui em cima, porque tem uma vez eu caminhando, deu essa dor. Mas só foi naquela hora, depois eu parei de caminhar para Aí agora voltou o treco, aí eu vi. Espera vir o resultado, né? Para ter a exata noção do que é. Então já vai dar 6 horas, vamos começar com a leitura de hoje. Livro Médiuns, a leitura é Nunca Perder o Ânimo. Então vamos lá,
lá em Mateus capítulo 24, versículo 13. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Isso aqui é Jesus falando com os apóstolos lá sobre os fins dos tempos, né? Aí ele finaliza falando essa frase: aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. Então vamos aqui à dissertação aqui do Milanês. Essa é a última leitura, não, a penúltima. É a penúltima? É a penúltima. É a penúltima. Não, é a antepenúltima. Tem mais uma e mais outra aqui. Então tem mais duas. Então vamos à dissertação do Milanês. Os infortúnios são filhos das indecisões. Os infortúnios são filhos das indecisões. A fé cristã, deve ser cristã. A fé cristã transporta os montes das preocupações de dentro para fora de nós, quando não os transforma em solo fértil, guardando no seu seio sementes frutíferas. O estudante da verdade nunca deve perder o ânimo, seja qual forem as circunstâncias, encontrar-se uma solução sem que ela perturbe os outros. Os recursos são inumeráveis ou imensuráveis. O médio de que falamos é um iniciado nas coisas espirituais e, para tanto, convém esclarecer que a sua disposição na vida e para viver é muito grande. Não perder a oportunidade de estimular os sofredores para que possam ter fé, pois é na confiança que recebemos a saúde que nos dispensa a alegria. Interessante isso aqui, que põe uma forma meio simplista na pessoa que está desesperada, agonizada, porque já perde o ânimo, já perde a autoestima. E a gente estudou há uns 3 semanas atrás até. Por que a gente perde essa autoestima? Por que a gente entra nesse desânimo? Porque ainda mais nós aqui que estamos trabalhando essa visão mais vibratória, mais expansiva de consciência, a gente às vezes está em situações: por que eu não consigo resolver esse problema? Por que eu não consigo ter uma vida financeira mais equilibrada? Que eu não consigo ter um trabalho mais agradável? E isso tudo são porquês, e a gente vai criando situações e se infernizando porque não está na vida que eu queria estar, não está na situação que eu almejaria ter. Isso tudo é... A questão fundamental disso é a nossa crença limitante em cima de uma consciência expansiva. A gente está numa frequência, de repente, até superior, mas a gente está preso muito a crenças que a gente não solta, não deixa, por causa de coisas vãs ou coisas pequenas que te prendem a situações da dúvida, do medo, da culpa, e aí você passa a se auto-sabotar. Ele coloca aqui uma consolidação da fé cristã. Então, mas aí você não está tendo choque da tua fé com a tua consciência expansiva. Agora, o problema todo é quando você está muito preso ao ter e não ao ser. E aí você vai ter esse choque, né? Porque o ter, você sempre quer ter mais isso, mais aquilo outro. E o problema todo é não entrar no lado desse consumismo desenfreado, é não entrar nessas situações que vão te levar para o lado da culpa, do medo ou da dúvida. Vou dar um exemplo: você está querendo, está ali desnorteado com falta de dinheiro e aquilo, tendo que pagar isso e aquilo, e de repente está olhando a promoção e você fica: porra, que blusa maneira, que calça legal, mas não tenho dinheiro para comprar isso, não vou ter tão cedo.
você se colocou na situação. Você entrou no lado da vitimização, questionando. A gente não tem que se colocar no meio do problema. A gente tem que entrar para o lado do belo, do maravilhoso. Que calça legal, pô, muito legal. Pô, o cara que fez essa calça, o cara é bom mesmo. O cara é fera. E não se colocar ali da tua situação que você está para a situação de ter aquela calça lá na frente. Porque aquilo vai vir para você de acordo com a tua vibração. Não é você ficar nessa ânsia, pô, eu não tenho dinheiro, minha vida é uma merda, minha vida é isso, eu não tenho dinheiro para aquilo outro. Você entra no lado da vitimização, que é tirar a tua frequência e botar lá embaixo. E aí tu vai ter a blusa mesmo. E ainda vai ter uma porção de problemas ainda, porque você está alimentando vórtice da escassez. Então, a saída é não se colocar no problema, nem pensar no problema, e sim, sabe, agradecer o que tu está recebendo. Pô, legal por eu ter uma fonte de informações aqui, legal por eu ver que tem gente bem habilidosa, gente. Então, colocar só no lado, sabe, do agradecimento das coisas. Porque ali você não vai tirar a tua frequência de um local que vai te dar um retorno mais tarde, vai te alimentar, ou você está alimentando os teus vórtices de criações para sair, porque o que tu está hoje é resultado do que tu alimentou ontem. E amanhã é o resultado do que tu está alimentando agora. Então a gente tem que entender, como o Valdemir botou hoje, ou foi ontem no grupo lá, nós não somos um corpo de carne. Então a gente tem que entender que nós somos espíritos aqui trabalhando uma experiência, uma situação. Mas nós não somos o corpo de carne, não estamos aqui para apostar todas as fichas numa situação e entrar no desespero. Então, essa consolidação de que tudo aqui é um jogo e é para todo mal que vem é para o meu melhor. Acho que eu estou vendo muita novela, né? Mas é uma realidade. A gente tem que ver que aquilo tudo é para trabalhar o meu interesse. E o meu interesse está onde? Meu interesse está em expandir a minha consciência e jogar esse jogo de uma forma inteligente, mas não entrando nessa vitimização, nesse lado, sabe, do desespero. Eu não tenho nada, eu não tenho isso, que nem agora. Vê essa dor, meu Deus, minha vidinha está tão gostosinha, porque essa dorzinha, o que eu fiz para fazer essa dorzinha? Mas é materialização. É materialização. Então a gente tem que entender isso tudo para não entrar para esse lado, que isso aí é um buraco profundo. Se você cair, é difícil se segurar, é difícil se aplumar, é difícil subir, porque o lado consumista, o lado técnico da visão desgraçada, da visão que eu sou sempre vítima, está ali, ó, muito preso. Isso aí é pensar com a mente, não pensar com a consciência. Então a gente tem que trabalhar muito isso para não entrar só nesse lado religioso, disso e daquilo. Eu tenho essa crença consolidada, como diz aqui Mateus, né? Mateus é Marcos? Acho que é Mateus. Mateus, como Mateus coloca aqui, isso aqui é uma personalidade consolidada nessa fé. Eu sou essa pessoa? O que eu quero para mim? O que eu penso de mim? Esse autoexame é muito importante para a gente não entrar nessas filosofias assim, superficiais. Porque eles estavam vivendo um momento ali, uma prova de fogo mesmo. Mas eu não estou naquela prova de fogo ali. Eu estou meio acochambrado, meio preguiçoso, meio ocioso, e qualquer coisa me perturba, qualquer coisa eu me vitimizo, qualquer coisa eu entro para o lado do desespero. É aquela coisa da gente tratar, criar o filho, dando tudo e o outro fazendo ele conquistar aquilo, né?
Aí a gente vai depois reclamar, por que meu filho é assim, por que meu filho é assado, mas eu construí aquela criatura, eu fui alimentando de certa forma que ali se posicionou. Então a gente tem que ter essa visão muito, muito objetiva dessas crenças. Qual é a minha crença que me direciona, que faz o meu espaço? Por que eu tomei aquela atitude? Todas as atitudes, às vezes até impensada, é direcionada por uma crença ou expansiva ou limitante, né? Porque tudo que temos, tudo que precisamos, já temos. Nós já temos. Porque nós somos uma energia situada num corpo de carne, trabalhando no mundo eletromagnético. Então, eu tenho tudo, mas o que vai separar essas coisas são minhas crenças, porque o meu ser é que vai cocriar ali na frente, vai somatizar em cima dos meus interesses, e os meus interesses estão muito embasados nas minhas crenças. Então, é questão de saber trabalhar, saber jogar o jogo. Muitas das vezes a gente não está sabendo jogar o jogo, né? O cristão nunca esquece a vitória. Anda na nave da certeza usando o energismo do amor. Faz questão sempre de completar o que existe de bom em si. A nossa mente é um turbilhão de forças esperando disciplina. E essa disciplina educativa começa no dia a dia, com os primeiros sinais de obediência. Nesse clima, passa a compreender alguma das leis que nos protegem, dedilhando em seguida o esforço próprio de autocontrole das emoções. O nosso assunto principal é mediunidade, colocando esse dom a serviço da humanidade, sem pretensão de salvar as almas, nós nos sentiremos realizados, colaborando no despertamento do bem nas criaturas de boa vontade. Esperamos que o tempo possa colocar os povos de qualquer credo ou política em livre diálogo, sem nenhuma ostentação. Porém, que a intenção de aproveitamento seja a luz de todos os interesses, para que ofender o companheiro só porque participa e se interessa por ideias que não nos pertencem? Por que esquecer amigos somente por não comungarem com a nossa fé? No fundo, o ideal é o de todos, porque somos todos filhos do mesmo Deus. Nunca devemos perder o ânimo de melhorar em todos os sentidos. As linhas que nos ligam aos nossos ancestrais estão perdidas na poeira do tempo. No entanto, a razão nos leva bem longe, na retaguarda, fazendo-nos crer que fomos muito piores. E essa análise leva a nossa inteligência a aceitar a evolução. Partindo daí, para que ferir o nosso irmão de jornada? Por que não perdoar os que nos ofenderam sem saber o que estavam fazendo? Por que o ódio, se a experiência nos diz da excelência do amor? Por que a usura e o egoísmo, se a caridade já provou que é instrumento da salvação de todos os espíritos? Sejamos estudantes, médiuns também de bom ânimo, erguendo os que se encontram infortunados, e também médiuns do trabalho, para que o exemplo leve muitos a fazer o mesmo. Não basta só fazer algumas coisas boas, o ideal é perseverar nelas até o fim das nossas jornadas. Entretanto, se ainda as forças faltarem, façamos o que pudermos, mas lembremos-nos de continuar todas as vezes por seguir o fracasso. Então, vou repetir aqui, que eu acho que eu
Entretanto, se ainda as forças faltarem, façamos o que pudermos, mas lembremos-nos de continuar todas as vezes que surgir o fracasso. O médium deve conciliar a coragem com o discernimento, a palavra com a disciplina, a inteligência com a educação, a caridade com o equilíbrio, a análise com a brandura e o amor, sem o exagero. A experiência nos lembra que de vez em quando somos tocados pela melancolia e, por vezes, o medo invade nossos pensamentos e a natureza propede para a brutalidade. Eis porque precisamos ler, estudando a doutrina de Jesus. O trabalho de modificar é nosso, pelo menos o início de melhora. A participação do mundo espiritual na mudança íntima é enorme. Os espíritos superiores, ao verem alguém se esforçando para melhorar, usam de todos os seus recursos disponíveis que possam ser aceitos. Se for um católico, vem o conselho e a ajuda por meio de sua própria crença. Se pertence à reforma, sempre a Bíblia. Se pertence à reforma, sempre a Bíblia será o repositório. Se espírita, usa da mediunidade mais diretamente. Se ateu, da sua própria filosofia, etc. Deus sabe ajudar por todos os meios. Tornamo-nos a dizer: nunca percamos o ânimo, e no que tocar ao bem, façamos dele o facho de luz que nos ilumina eternamente. Que a paz seja convosco, e ainda mais, é bom que escutais de novo. Porém, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Que assim seja. Que assim seja. E o Valdemir para fazer a prece? Pode ser? Pode, vamos levar o nosso pensamento a Deus ou continuar, né? Os nossos pensamentos em Deus, pedindo que a reunião transcorra em paz, tudo de bom, né, possa vir ao nosso encontro, nós encarnados, os companheiros encarnados que estão participando desse grupo na noite de hoje. E os nossos pensamentos também se voltam por aqueles que estão lá fora, né, pelos enfermos, seus lares ou nas casas de assistência, aqueles que não puderam fazer a sua refeição até esse momento, não tiveram recursos. Os caminhos se abrem para essas pessoas e eles se reencontrem consigo mesmo, que possam passar pela experiência, aprendendo e transformando o próprio mundo íntimo com todos nós. Que Deus nos abençoe na noite de hoje sempre. Vamos para a pergunta de hoje, capítulo 14, minuto 1. Mediunidade, né? Médio. Médio. A gente vai iniciar o outro, né, Carlos? A mediunidade. Do foro. Até 15 dias. E semana que vem tem a outra. Porque aí tu vai ter que ir fazendo as leituras, porque cada capítulo é extenso, né? Tu vai ter que dividir o capítulo, né, Carlos? E lá é grande. Quando falou, até pensei nisso, né? Então, estamos na segunda parte, capítulo 15. Médios escreventes ou psicógrafos. E o subitem médios semimecânicos. É a primeira pergunta desse subitem. Não, é a única. Né? Pergunta não, apontamento aqui. No médio puramente mecânico, o movimento da mão o movimento da mão é independente da vontade. No médio intuitivo, o movimento é voluntário e facultativo. O médio semimecânico participa dos dois gêneros, sente uma impulsão dada à sua mão, malgrado seu, mas, ao mesmo tempo, tem a consciência de que escreve à medida que as palavras se formam. No primeiro, o pensamento segue o ato de escrever. No segundo, o procede. No terceiro,
o acompanha. Estes últimos médiuns são os mais numerosos. Então, os mais numerosos são esses o que acompanham. Sendo mecânico, né? Então vamos agora dar uma aprofundada aqui com Milanês. Então, capítulo 14 do livro Filosofia da Mediunidade, ditado pelo João Munir Maia, ditado pelo Espírito Miramês e psicografado por João Munir Maia. Médios semimecânicos. Este tipo de médio é muito comum. O espírito usa um pouco de ectoplasma, mistura seu fluido com o do medianeiro, resultando em energia ectoplasmática, capaz de mover a mão do médium para a escrita. O médium é mais ou menos consciente do que escreve, ao contrário do médium mecânico, que, de certa forma, não participa dos pensamentos do espírito escrevente, somente tendo notícia depois que passa a ler a mensagem. A mediunidade se alastra no mundo todo e cada vez mais os povos se interessam pelas coisas do espírito. Podes constatar o que falamos nos países mais adiantados intelectualmente e mesmo pela ciência e mais bem posto pelos bens terrenos, pois o interesse das criaturas entra pelas portas mais rudimentares, quais sejam a quiromancia, horóscopo, adivinhação, profecias e mesmo curas espetaculares. Alguns povos, tidos como mais adiantados, enveredam pelas comunicações de espíritos, movidos pelas paixões inferiores e não alcançam os altos ensinamentos de Jesus. Quando falam nele, não saem da letra que mata, esquecendo-se do espírito que vivifica. Ao Brasil está reservada a tarefa de acordá-los para o verdadeiro evangelho em espírito e verdade. A mediunidade inconsciente, como a mecânica, tende a desaparecer e da depuração de todas as outras surgir com amplitude a da intuição. O médium consciente mais puro, sabedor do seu dever e servindo de instrumento maleável ao seu espírito protetor, que fala por seu intermédio, sem interrupção, entrega seus canais mediúnicos para que a mensagem passe para os homens. Os médios semimecânicos são um caminho para o que estamos falando. No entanto, para que isso aconteça, necessário se faz que o medianeiro tenha conhecimento da verdade, que tenha relacionamento com as leis naturais, compreendendo a linguagem delas e despertando igualmente seus valores internos. Está havendo uma transição nas faculdades para o aprimoramento dessas mesmas. Há muitos espíritas que não gostam do progresso e até mesmo escrevem contra ele. No entanto, Deus não deixa por isso de acionar constantemente as mudanças de todos os departamentos da vida. Ficar no começo e não querer avançar é sofrimento. A doutrina espírita por si mesma é progressista, capaz de revelar constantemente certos aspectos de muitas leis que se esconde esperando a maturidade das almas. Não se ensina à criança que só se deve falar aos adultos. E esses conservadores, o tempo se encarrega das mudanças de suas roupagens. E é certo que nos seus retornos à Terra, quantas vezes forem necessárias, eles mudarão de opiniões. A verdade estabelecida por Deus é imutável. Os homens passam e ela se mantém vigorosa. O Espiritismo, de seu surgimento até agora, sofreu inúmeras mudanças. E esse trabalho, esse avanço,
é sempre para melhor. Quantos livros não se ditam mais e que, quando são editados, já não despertam interesse? O espírito busca sempre o melhor. Ele sabe escolher pela vontade de Deus. E você vai lembrar, né? O momento que, né, que a gente sempre foi preso aí aos livros de Emmanuel, e que de repente surge, né, uma novidade que encaixa. E arrasta, né? Porque todo o espírito do movimento, da evolução, vai te levando, tu estava preso naquilo ali. Aí vem uma coisa que já dá aquela realidade que antes você não conseguia enxergar ele. Aquilo ali como se fosse uma lente nova que você começa a enxergar mais lá na frente, né? E antes você estava muito preso a esse condicionamento, né? Meio sofrido, de ficar pedindo, de ficar achando que sempre o externo é que vai resolver o teu problema. E aí vem uma espírita, né, desencarnada, trazendo uma opção de novidades, dando só uma lupazinha para a gente enxergar aquilo que a gente lia de uma forma diferente. Que nem hoje eu leio o Divaldo, até o Divaldo, livros antigos, e eu já consigo ver coisas que eu antigamente não conseguia. Antes estava meio preso àquela filosofia do merecimento, dessa renúncia a esse sacrifício em prol do próximo, e você esquece de si. E o mais importante é o auto-amor. E esse auto-amor não é nenhum tipo de vaidade. Não, isso aí é o início de amar de uma forma expansiva. Tem que começar por você. Então, essas mensagens novas que vieram aí, abrindo aí com a Irmã do Fogo, com o Hamed, nos levou a essa consciência agora a compreender de uma forma mais responsável, né? O Espiritismo veio mesmo para a grande multidão que evolui na Terra, e para tanto ele opera educando e instruindo as criaturas, sem os entraves tão comuns e os rígidos preceitos. Ele é o amor em larga escala, andando no carro da caridade. É o Cristo voltando para ficar com todos até a completa liberdade. Aí repete aqui lá Paulo aos Éfesos, capítulo 4, versículo 30. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. E continuou Miramês. Essa é a exortação para o aprimoramento da alma, enfrentando todas as dificuldades e vencendo-as com coragem. Assim serás selado para a redenção com a luz. E um dos instrumentos para essa redenção é a mediunidade bem compreendida. E ele finaliza: a codificação torna-se-á uma grande ajuda para o médium no seu aprimoramento espiritual, levando-o para uma vida reta na vibração do amor que nunca falha. Que assim seja. Capítulo 15. Então, nossos irmãos, vamos aqui colocar a tela mental do nosso irmão, nosso Mestre Jesus, e tentar entrar em comunicação com ele. Mestre Jesus, agradecemos mais uma vez por essa oportunidade de estarmos aqui, de dar prioridade à nossa expansão de consciência,
a trabalhar verdades que antes não entendemos, não compreendíamos, não tínhamos nenhuma sensibilidade para observar, para conseguir aplicar no dia a dia. Que possamos hoje dar essa prioridade a essas verdades, compreendendo que estamos aqui para trabalhar experiências que vão expandir a nossa consciência. E por isso só temos a agradecer ao Pai, rogando muitas graças a Deus. Em nome do Mestre Jesus, está aberta essa fraternidade entre irmãos. Que assim seja. Que assim seja. Nossos irmãos, estamos chegando já ao término desse encontro. Vamos voltar o nosso pensamento à imagem do Mestre Jesus e mais uma vez agradecer. Mestre, agradecendo por mais esse banquete espiritual todo formado para cada um de nós aqui presente. E que a paz seja resultante desse encontro, a paz interior de cada um, dentro de cada um de nós. E que todos aqui, encarnados e desencarnados, possam sair daqui de uma forma bem melhor do que quando aqui adentrar. Em nome do Mestre Jesus, está encerrada essa reunião entre irmãos. Que assim seja. Que assim seja. Fica à vontade, seu filho. Pensa que
consolar e ser consolado, compreender e ser compreendido, amar e ser amado, pois é dado que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Pensei que não ia dar, meus irmãos, a tal da pneumonia tem me castigado. Tenho passado uma. Que droga esse Pedro. Eu agradeço a espiritualidade pela essa oportunidade de eu estar aqui presente, porque eu vim com dificuldade, mas graças a Deus, Jesus Cristo, eu estou aqui marcando minha presença. Voltarei para casa muito feliz e que a paz de Deus continue comigo e com todos nós aqui presentes e nossos irmãos que estiveram aqui com a gente. Muito obrigado. Tem comunicação? Tem. Vamos lá. A paz, alma querida, é uma busca de todos nós. Nasce sempre do bem que se faz por si mesmo e pelo próximo, mais próximo. E o que é o bem? Aí eu não sei o que é lá de si mesmo, nas tarefas de cada dia. Mas não dá para ler a palavra que está não. Depende unicamente de nós, pois o bem está no coração amorável, no pensamento positivo e nas atitudes serenas e pacíficas. Que as bênçãos de Deus recaiam como um sereno, um orvalho sobre nossas almas. Irmã Rosário. Assim seja. Se tu consegue, essa palavrinha aqui, ó. E até aqui tem uma frase toda que é difícil, não dá para. Mudança de si mesmo? Será que é mudança? O que é o bem? É a superação de si mesmo nas tarefas de cada dia. Nossa, Brasil. Eu participei de uma reunião lá na escola,